Bom dia, pessoal. Acho que a aula passada a gente falou sobre derivadas direcionais. Antes disso, a gente falou sobre derivadas parciais. A gente viu que derivada parcial com respeito à primeira variável, normalmente o x, então a derivada parcial com respeito a x, é a derivada direcional na direção do vetor E1. Lembrando, essa direção não é só uma direção, ela funciona mais como uma velocidade, né? A gente sabe fazer derivada quando a função sai de R e vai para um espaço vetorial, e a gente usou isso para pegar uma direção e dizer assim, e se eu andar então em linha reta com essa velocidade aqui saindo do ponto A, como é que vai ser a derivada, né? Essa é a derivada que a gente chama de direcional, mas na verdade ela tem mais a ver com velocidade. É quanto que varia a função f quando você, partindo do ponto A, anda na direção do vetor v, mas com velocidade v, né? Bom, aí hoje então a gente vai falar sobre funções diferenciáveis. Eu só lembrando, a ideia era, a gente tem uma função definida aqui num subconjunto do RP. Esse subconjunto a gente chama de subconjunto aberto. Normalmente, para os nossos casos aqui nesse curso, a gente quer falar desse conjunto porque às vezes a função não está definida em um ponto, sabe? Então a gente fala, é um subconjunto aberto, mas eu pessoalmente eu costumo pensar em RP mesmo, né? Mas tudo bem, é um conjunto aberto. Mas daqui a pouquinho quando aparecer o desenho, eu vou falar um pouco sobre essa coisa do subconjunto ser aberto. De qualquer forma, a nossa ideia lá no começo do curso era assim, eu quero pegar a função f e próximo ao ponto A, eu quero aproximar essa função f pela constante, pelo valor da f em A, mais uma transformação linear. Era assim que a gente fazia no cálculo 1, né? Uma variável só. A gente aproximava um ΔY por um ΔX vezes uma constante, essa constante era a derivada, né? Então a função f próximo do ponto A, se você fizer um deslocamento v, vai ser um f de A mais uma transformação linear mais um resto. E a ideia vai ficar mais claro mais para frente, mas primeiro assim, a gente gostaria que essa transformação fosse uma transformação linear. A gente está aproximando a função f por uma coisa mais simples, né? E a transformação linear, ela tem essa vantagem, se você souber para onde que vai o t do E1, para onde que vai o t do E2, né? Qual que é o t do E3 e assim por diante, você conhece a transformação linear toda, né? É por isso que a gente faz matriz, né? A matriz é uma tabela que tem toda a informação que você precisa para reconstruir essa transformação linear. Então as transformações lineares são simples, como as retas lá como funções de R em R, as retas eram funções simples, aqui as transformações lineares são funções simples. A gente quer aproximar essa variação da f, quando você sai do ponto A e anda na direção de V, a gente quer aproximar essa diferença por uma transformação linear. E esse aproximar significa que vai ter um resto, né? A princípio, se eu pegar uma função aqui e dizer, eu quero que isso aqui seja igual a qualquer coisa mais um resto, você sempre consegue fazer isso, porque você faz esse daqui ser igual a esse menos isso daqui. Então só ter um resto não é assim uma condição, né, que queira dizer muita coisa. A gente quer duas coisas, e isso vai ficar um pouco mais claro mais para frente. Mas a gente quer que a transformação seja linear, então essa coisa aqui seja uma transformação linear, tem uma constante, que é o valor da f no ponto A, mais uma transformação linear que tem a ver com esse deslocamento v, mais o resto. Então o t a gente quer que seja uma transformação linear, e o resto a gente quer que ele vá para zero muito rápido, que ele vá para zero mais rápido do que o próprio v, né? A gente quer, num certo sentido, a gente quer que
a derivada do resto seja zero. Quer dizer, que a variação seja zero quando você fizer uma variação. Não existe isso da variação ser zero, né? Mas o que a gente quer é isso, é que esse daqui vá para zero muito mais rápido do que esse daqui. Tá? Era assim que a gente fazia derivada no cálculo 1 também, né? Só que aqui era uma constante vezes um número, e o resto você queria que esse menos esse, que é o resto, a diferença, isso menos isso, fosse para zero quando você dividisse pelo tempo, né? E tal. Bom, eu não sei porque eu estou aqui me embolando, mil perdões, mas de qualquer forma, desenhando só o domínio da função f, deixa eu descer aqui para a gente ver o domínio da função f, esse conjunto U aqui, eu fiz um desenho dele, esse é o conjunto U, está em RP, que é tudo, eu tenho aqui um ponto A, eu não estou desenhando o valor da função f, esse é só o domínio, mas eu sei quanto é f de A, e a ideia é assim, se eu fizer um deslocamento V, quanto será que a função vale nesse ponto aqui? Então, deve ser um valor próximo do f de A. O f de A mais alguma coisa, né? Sempre né? Porque é só fazer a diferença. O f de A mais alguma coisa. A ideia é que esse mais alguma coisa seja uma transformação linear e mais um resto. Né? Nem sempre, se eu pegasse esse vetor V aqui grande demais, eu podia cair fora do conjunto U. Né? Mas quando a gente for falar de derivada direcional, por exemplo, aqui o ponto A e essa direção W aqui, né? Você vê que o A mais W cai fora do conjunto U. Mas o ponto é que quando a gente multiplica esse W por um T bem pequenininho, dá um vetor pequenininho. Né? E a derivada direcional era você fazer a diferença entre esse, né, o F disso daqui, que é A mais TW, menos o f de A dividido por t. Então, quando o t fica pequeno, você quer que o vetor tw caia, né? A mais tw caia aqui dentro de U. Esse é o significado da gente querer que o domínio da função f seja um aberto. Mais ou menos o que a gente quer é isso aqui. Isso é uma das coisas, na verdade, que a gente quer. Né? Então, você pode, mesmo que esse U não seja o RP todo, no nosso caso aqui o R2 todo, você precisa, para definir as derivadas direcionais, você quer que em algum momento, quando você multiplica esse vetor W, um vetor W qualquer, por T de W, esse vetor aqui fique pequeno o suficiente para que o A mais T de W esteja todo contido nesse conjunto U. Né? E aí com isso a gente consegue definir a derivada direcional para qualquer vetor W, para qualquer vetor V, a gente consegue definir a derivada direcional. Pode ser que quando você calcule A mais alguma coisa, essa coisa caia fora e não existe um F disso. Né? Então, o F de A mais V aqui tem, mas o F de A mais W não tem, porque o A mais W está fora do domínio da função. Voltando aqui, o que eu quero então é, sabendo mais ou menos o valor da função aqui, calcular a taxa de variação dessa função quando o deslocamento V você faz a partir do ponto A. Né? A gente quer aproximar isso por uma transformação linear mais um resto e quer que esse resto satisfaça essa condição aqui, que mais para frente a gente talvez entenda um pouco melhor o significado dela. Né? A ideia é o seguinte, qual que é a ideia? Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, a gente já tem as derivadas direcionais, então eu já tenho uma taxa de variação da função f quando eu saio do ponto A e ando na direção V. Né? Essa taxa de variação é aquela derivada da função f no ponto A, quando você faz um deslocamento V, né? É a derivada direcional de f no ponto A na direção do vetor V. Lembra, não é só direção, é como se fosse uma velocidade. Né? Então a ideia é definir essa função t
como sendo a derivada direcional, né? E aí, f de a mais v vai ser f de a mais a derivada direcional. Quando você escolheu o v, você escolheu a direção, você calcula a derivada direcional, mais o resto. Esse resto aqui, por enquanto, pode ser qualquer coisa, né? A diferença entre esse e esses dois aqui. Então, a ideia vai ser essa, usar a derivada direcional para ser o t de v. E aí o que acontece é que nem sempre as coisas funcionam bem, né? Então, a nossa ideia, só recapitulando, é pegar a função f e aproximar por uma transformação linear e um resto que satisfaz a condição aqui embaixo. Então, para começo de conversa, se essa função t que a gente definiu como sendo a derivada direcional, ora, pega t de v como sendo a derivada da f na direção v. Então, essa t aí, primeiro, ela pode não ser linear. Né? Isso é um problema, assim, não é um problema. Você está fazendo derivada, você consegue às vezes calcular derivadas direcionais, mas isso não dá uma transformação linear, então a gente não vai conseguir fazer a aproximação que a gente queria, ou que o professor está dizendo que a gente queria, porque, né, você só sabe o que você quer depois. Né? Mas então a primeira coisa é, essa t ela pode não ser linear. E aí, como exemplo, tem, por exemplo, essa função aqui, f de x, y, é uma função de R2 em R. Ela pega x, y e leva nesse número aqui. É o x, norma de y, dividido pelo tamanho desse vetor aqui, o vetor x, y. Né? Essa função não está definida no ponto zero, desse jeito aqui, então no ponto zero eu vou definir como zero. E o que a gente vai fazer vai ser calcular a derivadas direcionais dessa função no ponto zero. Só aqui essa terceira linha, só para esclarecer, eu escrevi essa função f, em vez de eu escrever x e y, eu escrevi com a notação um pouquinho mais vetorial. Então essa função, na verdade, é a primeira coordenada vezes o módulo da segunda coordenada dividido pelo tamanho do vetor a. Aqui não vai ser muito bom isso, mas eu acho que quando você for estudar por conta própria, você vai perceber que é mais fácil entender essa função se você pensar, às vezes, em termos desse tamanho do vetor a. Bom, o que acontece? Essa função f, que eu defini aí, ela, quando você põe x igual a zero, por exemplo, isso aqui dá sempre zero. Então, essa função, ao longo do eixo y, ela é constante igual a zero. Então, quando você anda aqui, mantém o x igual a zero, ao longo do eixo y, essa função é constante igual a zero. Então, em particular, aqui no ponto zero, quando você faz a derivada na direção y, que é esse carinha aqui, dá zero, porque a função não varia, ela é constante igual a zero ali em cima. E a mesma coisa aqui no eixo x, né? Se você fixar o y igual a zero, a função aqui em cima do eixo x dá zero. Então, a derivada na direção do E1 é zero. A derivada na direção do E2 é zero. Por quê? Porque a função é constante aqui em cima, a função é constante aqui em cima. Né? E se eu pegar uma outra direção V aqui e fizer essa conta? Então, o que a gente chamou de T de V nada mais era do que a derivada da função f na direção do vetor v, que é a derivada de f composta com essa função aqui. É isso aqui, né? É o limite para quando t vai para zero, de f de a mais tv menos f de a dividido por t. Aí a gente pega e substitui os valores da função f aí. Como a é zero, eu estou calculando a derivada aqui no ponto zero. Então, como a é zero, f de a é zero. Então, aqui dá zero. E aqui dá f de tv. F de tv é a primeira coordenada de tv, que é tv1, vezes o módulo da segunda coordenada de tv, que é tv2, dividido
pelo módulo de TV, dividido pelo módulo de TV. Isso é a f. Agora, tudo isso dividido por t, né? Dividido por t. Bom, aí esse t aqui vai cortar com esse t aqui vai cortar com esse t. Esse aqui, os dois tem sinal, esses dois aqui sai o módulo do teu valor absoluto de t. Isso aqui no final das contas dá esse número aqui. Então a derivada na direção do vetor v, se as coordenadas v1 e v2 não forem zero, essa derivada não é zero, né? E o que acontece? Se essas derivadas direcionais, se essa função t fosse uma transformação linear, como você sabe que na direção do E1 dá zero e na direção do E2 dá zero, ora, a matriz dessa transformação linear é a matriz zero, né? O vetor v, ele é uma combinação linear, esse vetor v, ele é uma combinação linear, ele é v1 vezes E1 mais v2 vezes E2. Então, se essa função t aqui, se ela fosse uma transformação linear, o t de v seria v1 vezes o t de E1, que é zero, mais v2 vezes o t de E2, que também é zero, porque a gente calculou aqui as derivadas na direção do vetor E1 e E2 e viu que era zero. Então, nessa direção é zero, nessa direção é zero. Se essa t fosse uma transformação linear, em qualquer direção ela seria zero. Mas isso não acontece, né? Esse é um exemplo que essa coisa que a gente está fazendo de querer aproximar a função por uma transformação linear, não sei o que, não funciona, né? Essa t não é linear, né? Não é só isso que pode dar errado. Eu não vou dar exemplo não, porque as coisas vão ficando complicadas e fazer um monte de conta eu não vejo muita vantagem não. Mas eu queria dizer que mesmo que essa função t seja linear, pode acontecer um problema diferente, que é o seguinte: pode ser que esse quociente, esse resto, não tenha aquela propriedade que a gente tinha dito, sei lá eu porquê, né? Que era a propriedade boa. Eu quero aproximar desse jeito. Eu quero que essa função resto tenha essa propriedade aqui, ó. A derivada dela no zero seja zero. E o que acontece é o seguinte, é que mesmo que quando você vai se aproximando em cima dessas retas aqui, ó, quando você vai se aproximando, você calcula aquele quociente, né? Como a gente fez aqui atrás, calcula esse quociente aqui. Você vai se aproximando, então em cima dessas retas, esse quociente vai para zero. A ideia é essa. Então, em cima dessas retas, esse quociente vai para zero. Em cima das retas, o quociente vai para zero. Quando você vai se aproximando em cima da reta, você está essencialmente com uma função que sai de R. E aí a gente calculou as derivadas, são as derivadas direcionais, então são em cima dessas retas. Quando a gente vai se aproximando em cima da reta, isso aqui acontece, isso aqui funciona. O problema é quando a gente vai se aproximando sem ser em cima da reta. Eu podia vir me aproximando aqui, me aproximando desse ponto assim, ou tangenciando alguma reta, mas sem ficar na direção de nenhuma dessas retas aí. Quando a gente se aproxima assim, esse negócio aqui pode ser que ele não vá para zero. E aí a pergunta natural que qualquer pessoa que está ouvindo tudo isso que eu estou falando e está assim, tá, mas para que eu quero que esse resto tenha essa droga dessa propriedade aí? Não? Essas derivadas direcionais não são suficientes? Para que eu quero esse negócio dessa propriedade aqui, né? As derivadas direcionais, eu não sei se você lembra, mas esse R eu fixava a direção V e era um R de t, porque a função era A mais TV, né? E R de t dividido por t, esse aqui vai para zero. Quando a gente anda nessas retas, eles vão para zero. Isso não é suficiente para as coisas que a gente quer fazer, né? Quer dizer, qual que é o problema desse negócio aqui não ir para zero? E aí um comentário que eu queria fazer, bom, primeiro que isso pode acontecer, mas o comentário que eu queria fazer é o seguinte, é que tem uma ferramenta importante quando a gente vai
fazer cálculo, que é a chamada regra da cadeia, né? A regra da cadeia é assim, se você tem uma composição de funções, né? Se quando eu aplico a função g, se eu variar aqui um v, eu estou no ponto A aqui, se eu andar v, quanto que a função g varia, mais ou menos, né? Esse seria o x aqui e aqui o delta y, né? Então, se eu tenho um delta x aqui, qual que vai ser o delta y aqui? E se eu tenho um delta y aqui, qual que vai ser o delta z do lado de lá, né? Isso era a regra da cadeia, né? Então, você saindo daqui, delta x para cá vira alfa vezes delta x, que é a derivada da g, vezes o delta x. E daqui para cá, o delta y, que é o alfa delta x, varia um beta, né? É multiplicado por beta. Então, daqui para cá, o delta x, porque delta y sobre delta x é alfa, é a derivada. Então, fica assim, delta x vira alfa delta x, e o delta y vira um beta delta y. O beta é a derivada dessa função f aqui no ponto que a gente está calculando. Então, delta x vira alfa delta x e alfa delta x vira beta vezes alfa vezes delta x. Quando a gente faz essa composição aqui, a gente tem a regra da cadeia, né? E a questão é que quando eu estou agora com funções de Rn, em Rp, em Rq, quando eu pegar calculando aqui em Rn as derivadas direcionais nesse bando de reta aqui, essas retas, por essa função g aqui, elas não são levadas em retas necessariamente, elas podem ser levadas em coisas complicadíssimas aí, né? E de qualquer forma, quando você vem se aproximando desse ponto por uma reta dessas, quando você for para o lado de cá, você vai estar se aproximando do ponto, sem ser por uma reta, mas vai estar se aproximando do ponto, né? Poderia ser uma coisa assim, né? Você vai se aproximando do ponto, não é por uma reta, mas você vai se aproximando do ponto. E você quer que essa noção de derivada continue funcionando. Então, para a gente vai ser importante que essa relação desse quociente ir para zero não seja só para direções fixas e a gente variando o t, ou seja, andando em cima da reta. A gente quer que isso aqui valha se você vier por qualquer direção, porque aí a regra da cadeia vai funcionar, porque mesmo que essas retas não sejam levadas em retas, esse quociente aqui agora, se ele for independente de reta, se ele funcionar isso aqui e for para zero por qualquer caminho, a regra da cadeia, a gente vai ver mais para frente, vai continuar funcionando, certo? Então, bom, você pode ignorar quase tudo que eu falei dessa aula. O importante é o seguinte, a gente tem uma função f, e a gente quer aproximar ela por uma transformação linear mais um resto. Esse resto tem que satisfazer uma propriedade aí chata que matemático gosta, que sem isso, na verdade, as coisas não funcionam. Mas a ideia é que para essa transformação linear a gente vai usar as derivadas direcionais. Mas isso pode não dar certo. E aqui eu lhe dei exemplo de que essa coisa pode não dar certo. Bom, então eu peguei e falei para vocês, eu quero aproximar para uma transformação linear que tem essa propriedade, não sei o que. Essas funções que podem ser aproximadas dessa forma, eu vou chamar de funções diferenciáveis. E eu poderia estar aqui criando com vocês um conceito completamente inútil. Eu podia dizer assim, uma função vai ser caudas diferenciável quando aí eu invento uma condição louca que nunca é satisfeita. Ou seja, isso aí é completamente inútil. Se isso não, né? Se não tem nada que pode ser aproximado desse jeito que eu acabei de inventar, esse negócio é bem inútil, né? Se tiver pouca coisa que satisfaz isso daí, isso aí é inútil. Por que que há essa noção de diferenciabilidade com essa coisa do resto, dividido, não sei o que, vai para zero, a diferencial tem que ser uma transformação linear? Por que que isso é útil?
Bom, porque um monte de função pode ser aproximada dessa maneira. Então, um monte de função que você ia calcular só derivadas parciais, você ia calcular talvez derivadas direcionais. Olha só, a função f tem um teorema que diz o seguinte: a função f, se você conseguir calcular as derivadas parciais dessa função f, e essas derivadas parciais forem funções contínuas, então essa função f é diferenciável. Então, na verdade, com essa condição aí dessas funções, dessas derivadas parciais serem contínuas, você garante que essa transformação t vai ser linear e esse quociente satisfaz esse negócio aí. Então, a gente está com um problema complicado. Será que eu consigo aproximar? Existe isso? Não sei o que. Nosso problema agora ele é resolvido assim. Pega a função f, calcula as derivadas parciais. Deu função contínua, então ela é diferenciável. Ela pode ser aproximada por uma transformação linear, mais um resto, blá blá blá, dessa forma que a gente está discutindo até agora. Então, esse é o ponto, na verdade, da aula de hoje, né? A diferencial é uma transformação linear que a gente vai associar a função em cada ponto, quando a função é diferenciável. A derivada, quer dizer, a diferencial dessa função vai ser essa transformação linear, e a transformação linear ela pega um vetor v e leva na derivada direcional de f na direção de v. Essa transformação no ponto A, o ponto A tá fixado, né? Então essa função vai poder ser aproximada dessa forma se você conseguir garantir, se você conseguir mostrar que essas derivadas parciais são contínuos. Esse é o ponto. Na verdade é assim, assume que tudo é contínuo, não se preocupa com isso não, né? Na prática, no curso de cálculo quer dizer isso, né? Quer dizer que o professor vai botar na prova um monte de coisa que já satisfaz isso, então você já pode assumir que a função f é diferenciável. Tem muitos livros que eles definem função diferenciável assim: a função é diferenciável quando as derivadas parciais são contínuas, né? Eu não gosto. Eu acho que a definição boa é quando você consegue aproximar por uma transformação linear, porque no final das contas esse é o nosso objetivo. E aí, só para dar um exemplo, quer dizer, a gente viu o seguinte, que se as derivadas parciais forem contínuas, então você consegue aproximar a função f daquela forma. Ela é diferenciável. Tem essa transformação linear. E se elas não forem contínuas? Bom, ela pode ser diferenciável mesmo assim. O fato de elas não serem contínuas não garante para você que ela não é diferenciável. Agora, por outro lado, se você souber que uma função não é diferenciável, então você sabe que as derivadas parciais não podem ser contínuas. E a gente mostrou um exemplo de uma transformação f, que era essa daqui, que a gente sabe que não é diferenciável no ponto zero. Lá a gente não consegue aproximar por uma transformação linear e tal. Então, eu vou calcular a derivada parcial com respeito à primeira variável, com respeito a x, e a gente vai ver que essa derivada parcial não é contínua no zero, como a gente esperava, né? Pois se as derivadas parciais fossem contínuas, com respeito a x e com respeito a y fossem contínuas, a função poderia ser aproximada por uma transformação linear. Bom, então, o que eu fiz? Eu calculei aqui, nem sei se essa conta está certa, mas a derivada com respeito à primeira variável, e aí a derivada não é mais no ponto A ou no ponto zero, no nosso caso. Eu tenho que calcular a derivada em todos os pontos, porque eu quero ver se essa função é contínua, né? Qual função? Essa função aqui é contínua. Então eu tenho que calcular ela para todo ponto x e y e ver se ela é contínua. E aí deu isso aqui, não sei se está certo não, mas quando y é zero, a derivada dá isso. Quando y não é zero, a derivada dá esse negócio aqui. E
O ponto aqui é o seguinte, é que se você pegar o x se aproximando, deixa eu ver aqui, se você pegar x igual a zero aqui, vai ficar y ao cubo dividido por y ao cubo, mais ou menos, né? Mais ou menos. Então isso aqui não vai dar zero, né? Módulo de y ao cubo dividido por módulo de y ao cubo, quando x é igual a zero. E aí quando o y vai se aproximando de zero, isso é uma constante, é constante 1, então não, né? Então x igual a zero, y se aproximando de zero, esse quociente aqui, eu acho que dá 1, eu não fiz essa conta, mas aí quando ele se aproxima de zero, a função não se aproxima do valor que ela tem quando o y é zero. Essa função não é contínua. A conta está mais ou menos aqui embaixo, né? Se você pegar... eu fiz diferente. Em vez de pegar x igual a zero, eu fiz assim, pega xn igual a yn, isso indo para zero, né? Então, a derivada pela conta que está feita aqui em cima é esse carinha ao cubo, só que apareceu, esses dois são iguais, então vai ficar duas vezes isso, então apareceu esse 2 aqui, e esse quociente dá sempre 1. Se eu tivesse feito com x igual a 0 e o yn só, ia dar um quociente dá sempre 1. Quando a gente se aproxima na diagonal, aí a coisa é mais ou menos essa ideia, né? Isso aqui estou me aproximando na diagonal. Bom, de qualquer forma, o ponto aqui é que quando esse vetor aqui, xn, yn, está se aproximando de zero, mais o valor da derivada com respeito a x não está se aproximando de zero, é constante. E o valor da derivada lá no zero é zero. A gente já tinha feito essa conta derivada lá no zero. Então não é contínua. Se ela fosse contínua e a derivada com respeito a y também fosse contínua, você poderia aproximar f por uma transformação linear desse jeito que a gente colocou aí, né? Então, eu vou só recapitular uma coisa muito importante. Só o que eu quero? Falei meia hora aqui, um monte de coisa que você não está interessado. Você quer saber o seguinte: quando as derivadas parciais são contínuas, eu estou feliz. É essencialmente isso que você quer. Então, se as derivadas parciais forem contínuas, então essa função f é diferenciável. É isso. Então, o que vai acontecer? Vai ter um monte de exercício. Eu vou ter aqui exemplo. Aí eu falei, não, exemplo não, exercício. Mostre que essas funções aqui são diferenciáveis. Ou seja, eu estou dizendo, calcula as derivadas parciais e mostra que elas são contínuas. Sai pegando um monte, aí eu nem sei se isso aqui está certo, deve estar certo, mas eu fui escrevendo um monte de função fácil de calcular a derivada com respeito a x, com respeito a y. Você calcula essas derivadas, você vai ver que vai dar um monte de função contínua, então essas funções são diferenciáveis. Essa é que é a ideia. Então essa aula toda eu falei, mas o importante mesmo era isso aqui. A rigor, para fazer os exercícios, você não precisa saber nada. Você não precisa saber o que é diferenciável, o que é... Você vai pegar, toda vez que alguém perguntar, a função é diferenciável, você vai traduzir isso assim: calcule as derivadas parciais e veja se elas são contínuas. Então, para quem está aí pouco interessado nisso tudo que eu falei, o caminho das pedras é só esse aqui. Calcula a derivada parcial e vê se é contínua. Se for contínua, é diferenciável. Se o enunciado ainda por cima disser assim, mostre que são, como está aqui, né? Então o estudante normalmente, quando você manda ele mostrar que ele mostra, mesmo que não seja. Ele chega nessa conclusão. Tudo que você vai fazer vai ser calcular as derivadas parciais e afirma, mesmo sem entender, né? Afirma que ela é contínua. Não, desculpa, a aula de picaretagem acabou agora. Mas é isso. O que eu quero saber? As derivadas parciais são ou não são contínuas, né? A aula que vem a gente vai
falar mais agora dessa transformação linear, que é a diferencial da função f, vai falar da matriz dessa transformação linear e tal. Certo? Por hoje é só isso. Eu falei um monte de coisa, mas no final das contas, um resumo do que é importante é calcule as derivadas parciais. Se elas forem contínuas, a função é diferenciável e pode ser aproximada por uma transformação linear daquele jeito bacana que a gente colocou no começo da aula. Sabendo, aquele quociente do resto a gente sabe que vai para zero e a gente sabe que essa transformação que pega o vetor v e leva na derivada de f na direção de v no ponto A é uma transformação linear. Pega v e leva nessa derivada. Se pegar w, leva em outra. Se pegar v mais w, leva na soma. Essa é a linearidade, né? Então é isso. Desculpa, eu acho que enrolei demais. Essa aula podia ter sido de 5 minutos. Foi de 35 minutos. 1000 perdões.